Pega o seu café, porque essa conversa é daquelas que a gente precisa ter com calma. Hoje eu quero falar com você sobre uma decisão que parece simples, mas que mexe com tudo por dentro. Parar de fumar. Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal. Seguinte, se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário para mim aqui embaixo, me segue nessas outras duas redes e não se esqueça de clicar no link aqui da descrição para entrar no nosso canal lá do WhatsApp. Muita gente fala dos benefícios, que o pulmão melhora, que o cheiro melhora, que a saúde agradece, mas quase ninguém fala da parte emocional, do vazio, do silêncio, do que acontece quando você tira algo que esteve com você por tanto tempo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Primeira coisa que ninguém te conta, você não sente falta do cigarro, você sente falta do ritual, de uma pausa no meio do dia, do momento de respirar, mesmo que fosse uma respiração envenenada, do agora é o meu momento. E às vezes o cigarro era essa companhia, era desculpa para sair de uma conversa chata, era abrigo num dia difícil. E quando você tira ele, você precisa aprender a ficar com você. Segunda coisa, o nervosismo não é fraqueza, ele é abstinência. Seu corpo, ele estava acostumado com aquilo, ele criou uma dependência química. E quando você tira, ele reclama. E no meio desse processo, você pode se sentir irritado, ansioso, impaciente, mas isso não é falta de força. Isso é o seu corpo se reorganizando. Terceira coisa, você vai se questionar a sua própria decisão, com certeza. Vai ter um dia que você vai pensar, eu estava tão bem, por que eu fui mexer nisso? Principalmente nos dias mais difíceis. Porque o cigarro era um botão de pausa, e aprender a pausar sem ele é um exercício novo. Quarta coisa, nem todo mundo vai te apoiar, não vai mesmo. Tem gente que minimiza, tem gente que ri, tem gente que te oferece um cigarro. E para parar de fumar também é preciso aprender a se escolher, mesmo que isso possa incomodar os outros. Quinta coisa, a fome pode aumentar. Isso com certeza. Mas não é uma fome de comida, é uma fome de preencher um espaço. Porque muitas vezes você não queria nicotina, você queria aliviar sua ansiedade, você queria anestesiar um sentimento. E sem o cigarro você sente mais. E esse sentir às vezes dá medo. Sexta coisa, você começa a perceber seus gatilhos. O café da manhã, o estresse do trabalho, uma conversa longa, o trânsito, a espera. E quando você identifica o gatilho, você ganha algo precioso, que é a consciência. E a consciência traz escolhas. Sétima, o sono pode bagunçar no começo, mas depois ele melhora. E quando melhora, você sente que o seu corpo, ele estava na verdade cansado de lutar contra uma própria intoxicação. Oitava, sua respiração muda antes do que você imagina. Subir uma escada deixa de ser um desafio, o cansaço diminui e você começa a perceber o quanto que você estava se limitando sem perceber. Nona coisa, surge um orgulho silencioso. Não tem aplauso, não tem um certificado, mas tem uma voz interna que diz, eu tô conseguindo e isso não tem preço. E a décima coisa, talvez a mais profunda, parar de fumar não é só largar um vício, é reconstruir quem você é sem ele. É aprender a lidar com a ansiedade sem essa fumaça, sem essa ânsia de querer sair para fumar. É aprender a dar uma pausa sem esse veneno. É aprender a sentir sem anestesia. E isso exige muita coragem. E se você está passando por esse processo ou está pensando em começar, me conta aqui nos comentários. Porque aqui no Reflexão Mais Café, a gente não julga, a gente conversa, a gente acolhe e a gente cresce junto.